Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Torine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, Haribol. Vamos então aqui a mais uma reflexão bacana para abrir, né, o horizonte do nosso espírito, a nossa conexão com a divindade. Primeira coisa que você tem que saber em relação a esse mundo é sobre a temporariedade. Ok? Temporariedade. Ter essa visão, né, de que tudo começa, tudo termina, que não há possibilidade dessa energia material de você manter tudo aquilo que você pode chamar o seu plano de vida, né? O seu ideal, a sua crença, tudo, completamente tudo, tem um início e tem um fim. Essa é a natureza desse mundo material. Em cima dessa questão da temporariedade é que nós vamos tentar fazer a reflexão de hoje, né? Logo, se as coisas são temporárias, a pergunta é: por que eu me preocupo tanto com coisas que eu sei que vão começar e que vão terminar? Seja de um modo natural ou com a morte, né, da minha presença física nesse planeta. Certo? Então, tanto aquilo que você chama de uma situação, uma experiência boa, como uma experiência negativa ou má, certo? Elas não têm a existência própria da eternidade. Logo, não há razão para você se preocupar com isso. Preocupação, né? As pessoas estão muito preocupadas e, como diz essa palavra, né, pré-ocupação. Antes que a coisa aconteça de fato, você já está colocando aquele fato como uma existência negativa. Ou então você cria em relação ao fato uma expectativa de que algo bom vai acontecer. Assim, sempre estamos brincando com a nossa imaginação e não percebemos, né, que tudo aquilo que é o nosso sonho, a nossa expectativa, o nosso medo, vai terminar um dia. Essa é a natureza material, certo? Então você tem que estar sempre atento a isso, de não se deixar levar ou não se ocupar previamente com coisas que talvez nem aconteçam na sua vida. É um fruto da sua imaginação. Até a imaginação é temporária, porque daqui a pouco surge outra situação, um desejo de outra experiência, e aí você sai fora desse tempo que gerou sua preocupação, o seu medo, e você passa a vibrar de outra maneira, e essa vibração vai atrair outra coisa, já que você é o criador das coisas que acontecem na sua vida, no seu mundo em particular. Certo? Então, isso aí, tudo que eu estou falando aqui agora, é por experiência própria, né? Eu nunca fico pensando no futuro. Aí fala assim, pô, olha, Bacta Alemão, mas como que você não pensa no futuro? Né? Eu
não penso no futuro porque eu vivo no agora. Então, eu não fico trazendo lembranças do passado, nem fico criando expectativas para o futuro. Porque, acima de tudo isso, está a minha intenção rendida ao controlador supremo. Como eu acredito e vivo, né, nessa percepção de que Deus está sob o controle de tudo, e você tem que ser rendido a esse acreditar que é uma verdade, né? Nada está fora do controle de Deus. E você tem que se questionar. Por que às vezes eu quero usurpar o controle de Deus, usando o meu livre-arbítrio para criar uma situação que eu nem sei se vai acontecer ou se não vai acontecer, que às vezes é só um sonho e uma expectativa. Já se você está rendido a Deus, fazendo a vontade diária de se entregar, né, ao controle supremo, então sua vida acontece de acordo com a perfeição, com o ideal divino, naquilo que é a vontade natural de Deus para a sua vida, nessa programação kármica que você existe, certo? Então eu sempre digo, não fique lutando contra a existência material. A existência material é uma energia parte do espírito, que é uma energia que trabalha com essa dualidade, com os opostos, com positivo e negativo. Não adianta você querer estabelecer uma harmonia aqui, certo? Tentando fixar a sua mente em certas ideias. Não é assim que funciona. Você tem que simplesmente render a sua alma a Deus, entendendo que Deus ele está pronto a cuidar da sua existência da melhor maneira. Porque quem seria o melhor amigo para cuidar da sua vida, se não essa divindade que mora, né, que está agora mesmo em seu coração, te acompanhando vida após vida. Essa preocupação, vamos dizer assim, que seria a preocupação principal da nossa vida. Temos que nos preocupar de estar sempre conscientes da divindade em nosso coração. Essa é a nossa única preocupação. Não devemos esquecer, né, de Deus em nenhum momento da nossa vida. E aí aquilo que a gente chama o nosso mundo de experiências vai acontecendo nessa vibração da nossa mente, né, estar mais pura por estarmos sempre conscientes de Deus. Entende o que eu estou querendo dizer aqui? Esse princípio, né, de continuidade dentro de uma perfeição na nossa vida, aqui nesse plano material, nessa forma humana, só tem possibilidade de acontecer se você se colocar, né, sob essa condição de rendição a Deus que está no seu coração. Certo? Aí você vai passar, né, por todas as situações de uma forma tranquila. Né? Então, quando você tem essa sabedoria de não se identificar com essa forma, né, material, assim, com essa personalidade, né, física e emocional, então você se torna completamente livre daquilo que se chama o destino das reações kármicas, ou aquilo que é chamado futuro inevitável, né? Aquilo que já está meio que determinado. Posso dar um exemplo aqui, por exemplo, quando você vem para esse mundo, você vem meio que como uma semente, e essa semente vai gerar uma árvore das reações que você plantou na sua vida, numa vida passada, e que está plantando agora nessa vida. Essa semente, essa árvore, né, que se chama a construção dessa vida atual sua, vai ser o resultado dessa semente que você trouxe, certo?
Mas se você não está se identificando com essa semente, se você entende que você é a vida, é o espírito por trás dessa experiência, você sai da identificação com essa forma, né, material, ou na nossa analogia, com a árvore, com seus ramos, com suas frutas, né, com qualquer condição que essa árvore tenha, então você se liberta. As coisas vão acontecer independentemente de você estar consciente ou não daquilo que você chama coisas boas ou coisas ruins, certo? Então, o futuro das suas reações, ele é inevitável. Porém, você pode estar acima dessas reações. Você pode estar acima daquilo que é temporário. As suas reações, elas sempre vão oscilando. Uma hora tudo está bem, depois está tudo negativo, né? Uma hora você está com saúde, outra hora você está com alguma doença, uma hora você está bem economicamente, outra hora você está mal, uma hora você está dentro de um contexto da espiritualidade, outra hora você está na materialidade. Enfim, a nossa vida é essa oscilação. Não tem como você querer manter um ritmo constante de uma coisa só no lado externo da sua vida. Por isso você tem que se situar no espírito, certo? Para você se libertar dessa oscilação, desse movimento das dualidades aqui nesse mundo material. Isso é um ensinamento espiritual, né? O Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita que tudo é como a oscilação das estações, né? Uma hora é inverno, uma hora é verão, uma hora é primavera, uma hora é outono, e esse tempo, esse ciclo continua, faz parte da sabedoria ou da energia, da atuação da energia material. E você está sempre passando por essas fases, né? Você não pode falar assim, eu quero que seja sempre primavera. Não é assim, certo? Agora, você tem que se colocar acima, com a sabedoria, você enxerga as estações da vida e se prepara para cada uma que vai vir. Então, se vem coisas boas ou coisas ruins na sua vida, você meio que já sabe que isso vai acontecer. Aí você não começa a lutar. Quando vem algo negativo, você sabe que isso vai acabar. E quando vem algo positivo, né, dentro do contexto material, você sabe que vai acabar também, que faz parte da energia material. Você não precisa ficar revoltado, entendeu? Nem precisa ficar exaltado com as coisas que acontecem externamente em relação ao seu corpo material. Essas questões que nós estamos refletindo aqui, porque as pessoas, né, elas se envolvem muito emocionalmente com o que acontece externamente. E muitas pessoas têm, né, reações violentas, às vezes, outras até se suicidam, porque se envolveram, né, de uma forma tão desagradável com certas situações, e até mesmo quando você se envolve com as coisas agradáveis, aquilo vai acabar também. Então, quando você perde a sua situação agradável, às vezes isso é muito pior do que você enfrentar uma situação desagradável e que também vai acabar, mas quando acaba, pelo menos, você sente um alívio, né? E quando acaba uma situação agradável, você sente dor, seja em qualquer posição nesse mundo material, numa relação, numa crença que foi frustrada, certo? Então, qual é o futuro inevitável? O futuro inevitável da sua forma humana é você fazer o sacrifício para se realizar espiritualmente. Esse é o futuro desejado, esse é o futuro que os mestres, né, e o próprio Deus vem nos ensinar. Não que você vai se libertar no futuro e aí você vai se iluminar. Na verdade, você já é uma parte integrante de Deus. Você
tem que desprogramar a sua mente. Você tem que descondicionar a sua intelectualidade em relação ao mundo. Você tem que ter uma visão sábia. Ver diretamente que tudo está dentro do elemento tempo, espaço. E que você, o espírito, se situa no eterno. Logo, você tem que viver cada dia conscientemente desse aspecto de eternidade, que é chamado, né, Sat. Sat, nos Vedas. Então, você tem um princípio de eternidade. Tudo que está acontecendo aqui nesse mundo material, agradável e desagradável, em relação à sua forma física, às suas emoções, à sua mente, tudo isso um dia vai acabar. Seja em aspectos temporários ou após a morte do seu corpo físico. Porém, se você se mantiver consciente do espírito, daquilo que é transcendente às dualidades, você vai ser um observador das coisas negativas e positivas. Medita nisso, é muito importante, porque isso vai trazer uma liberdade para você. Quando vierem, né, seja em relação ao aspecto coletivo do mundo ou em nível individual, nas suas relações pessoais, de qualquer coisa, né, de qualquer departamento que você entre, né, que você possa se dar bem ou possa se dar mal, sucesso, fracasso, honra, desonra, tudo isso Deus fala no Bhagavad Gita que não devemos perder muito tempo, né, lutando contra isso, desejando coisas agradáveis e fugindo de coisas desagradáveis, certo? Quando você entra na consciência espiritual, quando você se conecta com Deus e deixa Ele controlar a sua vida, quando você realmente está rendido, então você se desassocia, né? Você se desapega do mundo material. Você sabe o que vai acontecer. Você sabe que vai acontecer a primavera, o verão, né? O outono, o inverno. Você sabe o que vai acontecer. Então, quando você sabe que é inevitável acontecer certas coisas aqui, né, no mundo material, nessa energia na qual o seu espírito atualmente, nessa forma humana, está tendo algumas lições, algumas experiências, você imediatamente se desvincula dessa energia por causa da sabedoria que você tem da eternidade em relação à temporariedade. Por isso que o Mestre Cristo, ele fala, né, quando você se rende a esse aspecto crístico seu, esse aspecto divino, a carga, né, fica mais leve, o fardo fica menos pesado. Não é que ele deixe de existir, mas você não está se envolvendo, você não está fugindo de nada, você não está desejando, você não está buscando nada. Você simplesmente vive em Deus, que é a alegria real, a felicidade, né, pura da existência, e observa a sua passagem. Você está aqui nesse mundo material atualmente, nessa forma de vida, ouvindo essa palestra, para entender que realmente essa é a lição da vida, da sua vida, ou de quem está buscando a espiritualidade, que é transcender esses parâmetros duais da materialidade. Entender que tudo está sob o comando de Deus, nesse teatro cósmico, onde você, né, a maioria das pessoas, infelizmente, por ignorância espiritual, está se identificando com esse corpo material. Aí o falso ego, ele está sofrendo, ele está se debatendo. Ele está fora do oceano espiritual. Quando você se rende a Deus, você mergulha nesse oceano de bem-aventurança, que está agora mesmo dentro do seu coração. Por isso que é muito importante todos os dias fazermos, né, essa prática de lembrança de reconexão com Deus. Todos os dias, quando você acordar, imediatamente, né, antes de exercer o seu papel de personagem no mundo externo, no mundo material, você senta, né, em meditação e entra nesse humor divino que é presente, né, o tempo todo. Aí você vai caminhar nesse mundo material
porém vai estar sempre presente na sua consciência espiritual. Você vai estar observando o mundo, já é uma posição completamente diferente. Aí você se liberta, né? Por isso que quando você conhece a verdade do seu espírito, da sua conexão com o divino, de você ficar situado nessa posição transcendental, mesmo diante de todos os acontecimentos materiais, você naturalmente vai se libertar, porque você vai estar situado na sua posição real, na sua posição verdadeira, como parte integrante de Deus. E você é isso. Você é isso, um espírito. Não há nenhum problema, não há nenhuma dificuldade. O exercício que você tem que fazer é se manter, né, consciente durante todo o seu dia dessa particularidade, de que você não é o corpo material, que você é o espírito. Por isso que logo ao acordarmos, é interessante fazer uma meditação, ou cantar o santo nome de Deus, né, para glorificar a divindade em nosso coração. Qualquer método que você faça que mantenha essa distância entre o seu envolvimento com a plataforma material, né, com a energia material, e você passa a ser um observador consciente da sua vida, você vai estar no nível desejado, né, por Deus. Então, temos que pensar isso, né? Futuro inevitável. O futuro inevitável acontece todos os dias no agora. O futuro inevitável de todo aquele que está na forma humana de vida é ficar situado constantemente na plataforma espiritual, na realidade de si mesmo, entendendo que você está, né, não só sob o controle amoroso divino, como você também vive na energia de Deus, porque tudo é Deus em manifestação. Você é a energia superior de Deus. E o mundo material manifestado, onde você tem as suas experiências, as suas lições para você aprender a se desvincular da energia material, né? Essa energia material também é Deus. Então, Deus, ele te ensina através da energia material e te ensina também dentro do coração. Então, o que é uma pessoa, né, iluminada? É a pessoa que tem a luz de enxergar, através da sua posição real, o movimento da natureza material. Entende? É muito simples. Então, no Bhagavad Gita, né, em relação à pessoa sábia, o Senhor Krishna, ele diz que essa pessoa, ela não se lamenta pelas coisas desagradáveis e nem se regozija pelas coisas prazerosas. Certo? Isso é uma liberdade completa no coração, né? Isso é o melhor remédio, que você está curtindo as suas próprias reações kármicas nesse mundo, porém, ao mesmo tempo, em vez de você estar se afundando nessas reações kármicas, você está adotando uma posição onde você, incrivelmente, vai ser um personagem da sua história sem estar identificado com esse personagem. Você vai entender, isso aqui está acontecendo porque em alguma vida, ou nessa vida, ou por algum motivo, eu coloquei em ação certa força, né, dentro dos 3 modos da natureza material, onde agora está brotando essa reação, essa circunstância que está acontecendo aqui dentro dessa experiência material. Então, isso é maravilhoso, né? Nada mais vai te abalar, entende? Então, você tem que entender que, ou seja, as coisas elas têm que acontecer ao espírito. Você tem que viver, quando você está sintonizado com aquilo que você passa a ter novas experiências, porque as experiências do mundo material, elas são repetidas, né? Toda vez tem verão, inverno, né?
primavera, aí volta de novo, verão, inverno. Só que você pode sair dessa rotina de reciclagem de acontecimentos materiais, se situando no espírito, naquilo que você é. Então você vai ter experiências espirituais. E é isso que Deus, é isso que todos os mestres, eles pedem para nós. É como se ele falasse assim, cara, você não está vendo que você está repetindo a mesma história, a mesma novela, vida após vida. Só muda o figurino e os atores. Então é hora de você perceber que você não é esse personagem, você fica tão envolvido com o personagem que você esquece quem você é. Então você tem que dar um tempo desse cenário. Ou, quando você estiver vivendo ou interpretando nesse cenário, então, se você for o mocinho ou o bandido, você vai interpretar entendendo o que está acontecendo. Ou se a situação não está boa, se é um pesadelo ou é um sonho, né? Mas você está acima, você está no espírito. Entende? Então, você tem que compreender que tudo são o quê? São eventos externos que estão surgindo no movimento da mente, e essa mente, o que ela acontece? Ela está condicionada. Né? Ela está aprisionada, ela está limitada. Então você está condicionado a ter crenças, a ter reações envolventes com as situações externas que acontecem na sua vida, porque a sua mente ela tá impura. Ela está vivendo a historinha dela. A história da mente não é a história de Deus, a não ser que você purifique a sua mente e a torne, né, uma amiga sua. Então você vai usar os seus sentidos, né, para observar os acontecimentos sem se envolver, sem julgar, sem criticar, sem querer encontrar, seria melhor dessa forma, se Deus tivesse feito assim, seria o ideal, certo? O que eu estou querendo colocar aqui é que você entra numa consciência transcendente. Você vai além da simples teoria ou da especulação. A ideia é que você tem que realizar o espírito nessa forma humana de vida. Só assim que você vai se libertar, quando você conhecer a verdade de si mesmo. E você já é o que você sempre vai ser. Só que sua mente ela vive em planejamentos, né, de futuro, em querer coisas agradáveis, em não querer coisas desagradáveis. E isso não tem nada a ver, o espírito não tem nada a ver com esse cenário do mundo. Aí você relaxa, você deixa acontecer. Você passa a viver na verdadeira dimensão daquilo que você é. É isso que Deus vem falar no Bhagavad Gita, certo? Quando Arjuna, por exemplo, no meio do campo de batalha de Kurukshetra, ele estava se lamentando, né? Porque a mente dele estava no sentimento de perda, de guerra, de medo, né? Então, Krishna, Deus, ele simplesmente falou, Arjuna, você está tendo uma atitude incoerente com a minha vontade, porque eu quero que você lute. E se você fizer o que eu estou mandando, né, Deus falou, você não vai incorrer em reações pecaminosas. Assim, se você está vivendo também no espírito, nessa conexão com Deus, no plano da intuição, da sabedoria, Deus, a voz de Deus vai estar sempre presente no seu coração. E você vai saber exatamente o que você deve fazer, né, de acordo com a vontade dele. Isso é intuitivo, não é intelectual. Não é uma coisa que você raciocina. É algo que vem no seu coração e a sua vida passa a ser direcionada ou controlada, né, amorosamente por Deus, para sempre te ajudar ou te favorecer no aspecto evolutivo da vida. Certo? Então, tudo que você está vivendo agora é produto da sua mente, projeção da sua mente. Tudo que é energia externa, né, todas as suas escolhas, quando você está em ilusão, são eventos movimentados pela sua mente.
Por isso Deus fala no Gita, né? Cuidado com sua mente, que a mente é que gera os desejos, né? Então, cuidado com sua mente, que ela pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga. Imagina quantas vidas você está tendo, né, em várias formas, e sempre lutando contra a energia material, e vem a morte e você tem que repetir tudo isso de novo. Não seria mais fácil ter uma tomada de consciência e se render imediatamente a Deus, né? Essa rendição, o mestre fala, amai a Deus sobre todas as coisas. Rendição significa colocar toda a sua energia, toda a sua atenção, todo o seu amor em Deus. Então, em primeiro lugar, devemos exercer, né, a nossa atividade interna amando a Deus, vivendo nessa gratidão. Então, pense nisso, é muito importante toda essa questão, porque eu estou dando aqui para vocês a chave da libertação. Né? Quem é que não quer se libertar da Matrix, da Maia? E aí existem tantos, né, tanta literatura, tanta psicologia falando, e também certas configurações, vamos dizer assim, intelectuais, falando que você tem que aprender a atrair as coisas do mundo material para você ficar bem. Aí isso aí é apenas uma sutilidade do falso ego para tentar se manter nesse mundo com coisas boas. Mas quando você entende que aqui no mundo material não tem isso de ficar bem externamente o tempo todo. O processo natural da vida é a alternância, né? Entre o negativo e o positivo. É a lei da polaridade, né, que se fala, né? Então, você imediatamente entendeu isso, você não fica tentando fazer arranjos, né, místicos, arranjos mentais, para ter uma vida melhor. Se você quer ter uma vida melhor, você tem que ser uma pessoa livre, liberta da energia material, das dualidades. E essa liberdade só vai acontecer quando você atingir, né, o seu eu, aquilo que você é. E entender, né, que você é uma parte integrante desse ser que manifesta toda a existência, tanto espiritual quanto material. Pense nisso, certo? Então, como nós somos, né, partes integrantes de Deus, devemos, né, testemunhar tudo na nossa vida com neutralidade. Sermos neutros. É isso que o Senhor Krishna, né, a Suprema Personalidade de Deus, está falando no Bhagavad Gita. Neutralidade, né? Neutralidade significa que você não está tentando lutar contra as negatividades, nem tentando fazer arranjos para as positividades. Você tem que entender que quando se fala acréscimos, né? Acréscimos na sua vida, isso é o resultado natural de você estar rendido a Deus. Quando você está rendido à força suprema do universo, que mantém tudo, essa força suprema, pelo amor, né, interagido entre o Espírito e o Espírito Supremo, naturalmente nós vamos receber o acréscimo. As coisas, né, que são fidedignas como herança de filhos de Deus que somos. Certo? Então, você tem que entender isso, né? Que neutralidade não significa a pessoa ser passiva, ou deixar as coisas de lado, não querer dar atenção para o mundo. Não é isso. A neutralidade significa que você não se envolve, porque você sabe que o amigo amanhã é inimigo, o inimigo de hoje amanhã é amigo. E, assim, nesse sentido, tudo vai mudando. Tudo pode ser, tudo pode não ser.
E aí, como é que você quer viver dentro dessa plataforma que está sempre se alternando e você está sempre se frustrando, né? Porque o Espírito, ele é perfeito, ele é o Filho perfeito de Deus. Só que ele não consegue manifestar a perfeição nessa energia material dual. Então, a energia material, ela é perfeita na sua imperfeição. Não que seja imperfeita, mas que a perfeição do mundo material é esse aspecto oscilante. Entende? Então, a neutralidade é o que Deus indica no Bhagavad Gita. Sermos observadores, né? Você não fica se envolvendo em confusão, não fica agredindo as outras pessoas para conseguir o que você quer, certo? Você coloca tudo na mão de Deus. Você manifesta um desejo, se Deus achar que aquilo que você deseja é coerente, é favorável à sua vida espiritual, já que Deus está cuidando de você, já que você se rendeu a Ele, então Ele vai manifestar aquele desejo. Entende? Então isso é super incrível, né? A sua vida vai acontecer perfeitamente porque você está delegando ao Poder Supremo as manifestações ideais para a sua vida enquanto você estiver aqui nessa forma humana. Aí você caminha nesse mundo assim, completamente descontraído. Você não fica discutindo religião, filosofia, ou tentando mudar as pessoas. Você está tranquilo, você está em paz, você está neutro, você não está fugindo do mundo, nem está querendo enfrentar o mundo. Você entendeu que tudo isso aqui é algo... É assim, né? É algo que não tem um resultado contínuo. Já se você está vivendo no seu eu, no eterno, então isso é contínuo. Certo? A eternidade não significa assim um tempo infinito. Eternidade significa esse ponto de imutabilidade, de você estar vivendo o tempo todo como uma potência co-criadora com Deus do seu mundo, em qualquer dimensão que você tiver, certo? Os anjos, por exemplo, estão mais conectados com Deus, estão manifestando coisas maravilhosas, certo? Nós estamos aqui nessa terceira dimensão, que já funciona de uma maneira diferente, né? Que os espíritos ainda estão em desenvolvimento, por isso é preciso essas lições chamadas de sofrimento, né? Para que a pessoa busque a verdade, que busque a Deus, e entenda que o mundo dela não é esse mundo, é o mundo do espírito, da luz, da verdade, das relações eternas. Vamos realmente meditar muito nisso. Essa é a chave da liberdade. Tá? Se você quer ser livre, se as pessoas querem sair de suas depressões, de seus estresses, de seus medos, de seus julgamentos. Então temos que ser livres, né? Não podemos ser escravos da nossa mente. Infelizmente, como esse conhecimento, essa sabedoria foi ocultada do mundo, né? Por seres que têm uma natureza mais demoníaca, todo mundo, a humanidade em si, passou a ser escrava das suas crenças, né? Que são programadas na cabeça da criança, né? Ou desde quando nasce, tem uma programação. Então temos que desprogramar isso, temos que sair desse contexto, dessa rotina contínua, né? E nos estabelecermos na vida espiritual. Certo? Então, testemunhar tudo com neutralidade. Observando, né? Hoje o mundo pode estar um caos, pode estar negativo. Mas amanhã o mundo pode estar uma maravilha. Porém, você está sempre acima do mundo, você está no espírito, você está em Deus. E você entende que nada acontece no mundo que não seja pela vontade de Deus. Se certas coisas estão acontecendo no mundo, é porque Deus está permitindo. Mas se você está com Deus, você sabe que você vai ser guiado perfeitamente por Ele, porque o próprio Deus ele está pedindo isso.
No Bhagavad Gita, Deus fala, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Adore-me. Se você for prestar homenagem a alguma coisa ou alguém, preste a homenagem àquele que é o Ser Supremo, que é a fonte, né, do amor, é a fonte da sua existência. Certo? Então, o sábio, né, a pessoa que é sábia, ela não defende assim, lados em nenhuma expressão, né, humana que está contaminada com essa dualidade, que está contaminada com a incompreensão. Se você observar a vida de qualquer pessoa hoje, ela sempre está dividida, né? A política, né? Eu sou da esquerda, eu sou da direita. No futebol, né? Eu sou um time tal, eu sou outro time. Na família também, eu gosto daquele cara, daquele meu tio, porque ele gosta de mim, eu não gosto daquele sobrinho. Aí sempre tem divisões, tem interpretações, julgamentos, né? Então, com o mesmo julgamento que você julga, você vai ser julgado. Na mesma medida em que você mede, você será medido. Assim nos ensinou o mestre, né? Mas quem é neutro vê que cada pessoa está enfrentando suas reações kármicas e está sofrendo exatamente porque está se envolvendo com isso. Porque está esquecido do espírito. Né? Por isso que as pessoas ficam depressivas, porque elas se envolvem a tal ponto negativamente que acabam adoecendo, né, psicologicamente. Criam, né, pânico, medo, desistência da vida. Tudo isso é tão inútil, tão tolo. Quantas pessoas, né, precisam ter esse conhecimento, essa sabedoria, para se libertar definitivamente desses movimentos psicológicos programados, né, na maioria das vezes, por seres que querem baixar a nossa energia, que querem fazer com que as pessoas se rastejem, né, a vida toda mendigando, né, miseravelmente, nada, né? E se você entende que você é filho de Deus, se você é dono, né, você tem o direito a toda a herança da manifestação cósmica, que você é um co-criador com Deus, que você é a opulência manifestada, que você é o amor nobre, a sabedoria. Você esqueceu tudo isso. Você simplesmente se tornou um poço de medo nesse mundo em relação àquilo que é externo e não sabe quem você é, não sabe o que é o mundo material, não sabe quem é Deus, você não faz nenhuma prática espiritual e fica tentando encontrar soluções, às vezes, né, estúpidas, ou fazer alguma prática de magia, ou alguma prática de poder de pensamento para atrair um mundo ideal. Quanto tempo você está perdendo, né? Se você pode hoje mesmo se render ao divino que está no seu coração e deixar ele conduzir a sua vida. E quando você está neutro, né, situado nessa neutralidade, que você já não fica mais julgando as coisas pelas dualidades, que isso é melhor do que aquilo é pior, que isso é bom, que isso é mal, que isso é certo, que é errado, né? Então você passa a receber essa graça, né, da orientação divina no seu coração, você se liberta e aí surge o bom humor, a alegria, o agradecimento de estar existindo agora nessa experiência mundana, onde você entende o seu personagem. E aí você pode usar o seu personagem nesse cenário material para ensinar as pessoas a sua autorrealização, mostrar a sua liberdade, né? O que é um mestre nesse mundo? Ele mostrando como ser livre. Por isso que o sistema não gosta dos mestres, porque os mestres ensinam a você como você se libertar do sistema que quer te manter esquecido da sua espiritualidade, da sua conexão com Deus. Por isso que o sistema demoníaco persegue as pessoas que estão sintonizadas com a divindade, né? É fácil, é evidente ver isso. Mas, se você está com Deus, você já não está mais preocupado ou envolvido com essa questão de medo, se alguém vai te matar, ou se alguém vai fazer alguma coisa, né?
Porque você está protegido por Deus. Se Deus quiser que você perca a vida por alguma questão, você perde, você segue a ordem divina, né? Quando Arjuna foi lutar lá na batalha de Kurukshetra, ele podia morrer, mas aí Deus falou assim, não, eu vou estar aqui do seu lado e você vai matar todo esse exército inimigo. E Arjuna, quando ele se rendeu a Deus, aceitou a proposta, né, do plano de Deus, ele lutou, venceu os guerreiros mais poderosos e herdou, né, junto com seu irmão, o reino do planeta Terra. Tem na Bíblia também, né? 1000 lutarão contra você à direita, 1000 lutarão contra você à esquerda e todos eles cairão. Não é assim que fala? Então, dessa forma, você tem que ter essa confiança, essa certeza absoluta na divindade que está no seu coração. Parar de sofrer, parar de levar uma vida sem sentido, né? Então, essa posição de neutralidade faz com que você veja tudo com equanimidade. Equânime, né? Você vê tudo igual. No Bhagavad Gita nós lemos um verso que fala o devoto que está avançado, a pessoa que está com a visão perfeita de Deus, ela vê tudo, ouro, pedras, seixos, né? Ela vê tudo é tudo a energia de Deus. A pessoa sábia, ela não é ambiciosa pelas coisas externas. Ela sabe que ela em conexão divina, nesse aspecto co-criativo, ela manifesta tudo o que ela quiser. Então, por que ela vai ficar preocupada com as coisas externas, em querer adquirir, possuir coisas externas, se essas coisas externas nada mais são do que a energia de Deus, e se você está conectado com Deus, naturalmente você cocria o que você quiser. Essa é a chave da libertação. Então você vê tudo com equanimidade, fala assim, tudo isso aí que eu estou vendo com a minha forma física são manifestações divinas que vieram do poder co-criativo de alguma pessoa. E eu posso co-criar também o que eu quiser com Deus. Né? Todo mundo, espiritualmente falando, é uníssono nesse requisito da co-criação. Né? Na quinta, na sexta, na sétima dimensão, você pensa, você cria imediatamente, a coisa se materializa, né? Ou se cristaliza. Imediatamente, né? A energia se precipita na forma adequada daquela meditação. E aqui nesse mundo material, se realmente você se render a Deus, você pode materializar qualquer coisa em pouco tempo. Porque Deus é que está se manifestando. Porque tudo é energia de Deus. E você sendo a energia superior de Deus, um filho querido e amado por Deus, que possui toda a herança divina, que detém todas as possibilidades de ter o que quiser, você manifesta. Só que você vai manifestar as coisas que estão de acordo com a sua evolução. Você já não vai usar mais o seu poder para evoluir, para se atrasar, para desejar coisas que são obstáculos, que vão criar maia, que vão te fazer ficar preso na Matrix, que vão fazer você ficar atraído por certas coisas que não é isso que você tem que fazer. Certo? Então, não devemos, assim, né? Ter lados. Só um lado você tem que ter, o lado divino, certo? E os outros lados são as dualidades do mundo material. Então, se você está no lado divino, você está no lado da manifestação pura, onde você pode ter tudo que quiser, sem considerar se isso é bom ou mal. Você está além da dualidade. E se Deus não quiser manifestar para você o que você quer, você tem que entender que isso não é bom de acordo com Deus para a sua vida. Né? A Arjuna, por exemplo, ele não queria lutar. Ele achava que era ruim lutar na batalha de Kurukshetra. Mas aí Deus falou, mas é o que eu quero. Então ele lutou e ele entendeu por que ele estava ali. A voz interna, né, do coração dele, que é a super-alma, que estava presente na forma de Krishna,
Mostrou para ele, né? É intuitivo isso. A sua vida vai ser completamente diferente. Certo? Então, essa é a posição que é insinuada por Deus, né, por Krishna no Bhagavad Gita. Neutralidade e equanimidade. Então, nós não devemos nos ocupar com a temporariedade do mundo. Saia de tudo aquilo que está fazendo você perder seu tempo. Quanto mais você ficar consciente de Deus e não se envolver com os assuntos da matéria que simplesmente são inúteis, né? Melhor para você nessa sua encarnação humana, que é uma encarnação abençoada, né? Então as pessoas estão hoje em dia muito ocupadas, né, com as coisas artificiais, superficiais, temporárias, com as falácias, né, que a gente vê aí nas mídias, né, essas falácias que são meias verdades, né, o sistema de trevas age assim, ele fala uma coisa mentirosa, mas que parece que é verdade, ou fala uma verdade, porém não revela a mentira oculta que está por trás, aí você fica confuso. Então você não tem que ficar ouvindo nada, você tem que ouvir seu coração, você tem que sentar em meditação todos os dias e receber essa graça de Deus. É isso que Deus está pedindo. Aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. Aquietai-vos a sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções, certo? Mantenha-se equilibrado, mantenha-se neutro, mantenha-se equânime, segue a sua vida com essa confiança, com essa fé absoluta que eu estou controlando a sua vida. Né? Então é melhor ser controlado por Deus no coração do que ser controlado por Maya. Um dos dois vão te controlar. E você tem a liberdade para estar com Deus ou você tem a escravidão para ficar com Maya. O que você está escolhendo, né, na sua vida, né? Então você também não deve se ocupar com questões assim que não tratam da espiritualidade, que evidenciam a nossa evolução. Porque o tempo está passando rápido para essa forma humana. E se o espírito, que é eterno, não está situado, né, em sua presença consciencial, observadora, então você está simplesmente desperdiçando o maior presente que Deus nos deu, que é essa forma humana que contém a inteligência para perceber essas coisas. Quanto tempo a gente desperdiça nesse mundo material, vivendo coisas assim que não vão trazer resultados, né, divinos, né? Temos que aproveitar, isso é sabedoria, isso é inteligência, isso é esperteza. Tem que ficar esperto, sempre, né? Então, todos os assuntos, né, e preocupações que não estão relacionados com a nossa firmeza de atenção no divino são ilusões atrás de ilusões. Isso que é ilusão. Ilusão é você viver no falso ego, identificado com a matéria, e esquecer o espírito. Certo? Então, tudo aquilo que te preocupa, né, tudo aquilo que não te dá firmeza espiritual, você deve abandonar imediatamente. Ou deixar de lado, assim. Fica neutro, né? Pede para Deus resolver para você as suas reações kármicas, as coisas que estão acontecendo na relação com a sua vibração atual. Muda a sua vibração, muda a sua consciência. Confia plenamente no divino. Ser um devoto forte, um guerreiro igual Arjuna, né? Luta a batalha da sua vida do lado de Deus, tendo a certeza de que a sua vitória já é garantida se você fizer isso. Né? Onde está Krishna, onde está Deus, onde está Arjuna, o discípulo perfeito, haverá vitória, opulência, poder extraordinário e moralidade. Esse é o último verso do Bhagavad Gita. Certo? Então, se nós nos envolvermos, né, com as nossas preocupações e medos, né,
vamos perder a nossa alma de ser. Perder a nossa alma. A coisa mais importante vai ser colocada de lado para dar prioridade a coisas temporárias. De que vale ganhar o mundo inteiro se isto importa em perder a sua alma? Dizia, né, o mestre, né? Então, se você perde a sua alma, você perde a sua conexão com Deus. Está entendendo? Como as pessoas vivem, por isso que é o sofrimento do mundo, por isso que o mundo é caótico. O mundo não tem harmonia porque todo mundo está envolvido na mentira, na escuridão, na ignorância, na Matrix que está gozando da cara de todo mundo, né? O sistema demoníaco está gozando da sua cara. Não está deixando você ver o óbvio, que você é um ser que contém o poder de Deus, já que você é uma parte integrante de Deus. E aí você vive escravo, acha que não tem potencial para fazer nada, né? Então a gente pode ver que o mestre Jesus, né, e todos os mestres, eles falaram, né? Então Jesus falou, não vos preocupeis com o dia de amanhã, já basta a preocupação do dia de hoje. Porque esse amanhã, ele é o resultado do dia de hoje. E o mestre está falando dessa preocupação que está chegando na sua vida, ou algum problema, é uma reação kármica. Fique acima dessa reação. Né? Se preocupe apenas, né, com aquilo que está acontecendo hoje. Resolva as coisas da sua vida no que está vindo. Mas, ao resolver essas coisas, fique sempre acima, no seu aspecto transcendental. Invoque a presença de Deus para dissolver essas energias que são relativas às suas reações. Por isso, no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna, Deus, ele está dizendo, né? Eu libertarei você de todas as reações pecaminosas. O próprio Deus está prometendo isso. Se você se render a Ele, você não só vai ser livre no espírito, como Deus vai libertar tudo aquilo que possa estar atrapalhando a sua evolução espiritual, já que você realmente se rendeu amorosamente a Deus. Você tem que ser sincero com você, tem que ser verdadeiro. E aí Deus vai agir. Né? Para Deus, é como um juiz assim, supremo que fala assim, não, tira aquele cara da prisão, ele não precisa pagar mais por nada. Né? Então a misericórdia de Deus para uma pessoa que se rendeu a Ele em amor, em verdade, nesse entendimento que a gente está colocando aqui, Deus, ele tira tudo. Por que Deus iria, né, deixar você sofrer se você realmente optou por viver uma vida devotando, né, o seu coração, o seu amor a Ele? Mas isso tem que ser verdadeiro, ok? Tem que ser verdadeiro. Tem que ser uma escolha definitiva na sua vida. Se manter sempre nessa consciência espiritual. Certo? Então, cada experiência que todo mundo tem, que você tem, né, está no seu devido tempo e lugar. E temos que tratar disso sem ansiedades e medos, agora que elevamos a nossa consciência e a nossa vibração para um patamar onde podemos facilmente dissolver certas energias que antes, né, seriam algo assim para criar uma depressão, um estado de pânico. Né? Então a pessoa está vivendo nesse mundo também, no aspecto coletivo, e tudo caótico, e meu Deus, o que vai acontecer, e o futuro, entendeu? Aí o mestre fala, não, vive um dia de cada vez, rendido à divindade do seu coração, deixa o mundo acontecer, certo? Deixa o mundo acontecer, está acontecendo por algum motivo, é alguma lição para a humanidade. Agora você pode se libertar disso, fazendo essa proposta que nós estamos, né, falando aqui. Então, o ponto de tudo isso que foi falado é que nós devemos nos preparar para o eterno.
sair do temporário, né? Como a gente estava falando no início aqui dessa reflexão. O eterno somos nós, o nosso aspecto Sat, somos Sat, Chit, Ananda. Então, Sat é esse aspecto eterno, onde você não muda, né? Você sempre é o que é nessa posição onde você está vivendo a sua realidade espiritual. Né? O mundo espiritual, onde Deus se relaciona com vários espíritos, ele é imutável. Ali tudo é natureza da eternidade. Tudo é amor, tudo é felicidade, tudo é incrível. E nesse mundo material, tudo é temporário. É cheio de pode ser, pode não ser, passado, presente, futuro, início, fim. E você está vivendo agora aqui nesse trâmite, nesse movimento da mente. A mente é que cria tudo isso, né? Porém, você deve fazer amizade com sua mente e convencê-la a não ficar presa a esses movimentos frenéticos, né, loucos, onde estamos interpretando tudo o tempo todo, com valores de crenças que obtivemos de um sistema que foi programado nos programou para nos deixar tolos, né, zumbiloides, né, vamos dizer assim. Um passo só que você der em direção a Deus, ele dá milhões em direção a você. Certo? Então temos que nos preparar para o eterno, e isso requer o quê? Prática espiritual diária, porque a morte pode acontecer a qualquer momento, né? E essa prática espiritual contínua vai criar o desapego do externo. É isso que Deus está falando no Bhagavad Gita, prática constante e desapego. Então, tudo aquilo que é externo, você vai se desapegar naturalmente, porque você vai adquirir a sabedoria. Você não vai ficar, eu sou mais apegado ao verão, ao inverno, eu sou mais apegado ao outono, à primavera. Certo? Você vai ficar além das estações. Todas as estações vão ser bem-vindas e você vai vivê-las, né, dentro das suas oscilações necessárias, sem estar julgando nada. Elas fazem parte do processo de acontecimento. Assim, essa energia material também é a inteligência de Deus nos ensinando a como nos libertar desse mundo, né? Por isso o sofrimento, às vezes, é muito melhor do que você viver só uma vida agradável, porque o sofrimento, pelo menos, faz você, né, ativar a sua energia espiritual, certo? Então, devemos sair fora de todas essas coisas que têm, né, relação com o mundo e que estão, assim, totalmente contaminadas com a materialidade, com a ganância, com a ambição, com o orgulho, com a luxúria, com a violência, com essa ignorância da transcendência. Foge disso o quanto antes. Para de brincar com isso. Porque é isso que está te mantendo preso aqui nesse mundo, vida após vida. O Senhor Krishna está dizendo lá no Bhagavad Gita, os portões que conduzem ao inferno são a cobiça, a luxúria e a ira. Medita nisso, o quanto que você está preso nessas tendências materiais. Então você tem que desenvolver o amor a Deus, ele tem que ser o foco. E ele está no seu coração. Você tem que criar relação, uma comunhão com ele. E começar a ouvir essa voz interior. Pode ter certeza que, se você realmente for sincero em seu coração, Deus ele vai manifestar para você essa voz silenciosa, né, que fala a sua intuição. Só que as pessoas não encontram tempo para fazer isso. A mente delas está contaminada. Elas vivem, né, na relação em Deus apenas em sistema de crenças, de filosofia, de escritura, de religião, mas elas não se rendem, elas não se entregam realmente a Deus que está aqui agora presente. Nesse exato momento que você está ouvindo essa reflexão, essa aula, ele está aí no seu coração, esperando a hora de você sair dessa quantidade de conhecimento, de dúvida,
né, de análise, de raciocínios assim, né, que não fazem sentido. Simplesmente entenda que você é um espírito, é uma parte integrante de Deus e que, ó Deus, por favor, eu quero te encontrar realmente, eu quero viver uma vida livre. Dar esse passo. Peça a Deus, né? Por isso que Jesus fala, bate na porta, ela se abrirá. Peça e receberás. Ele fala umas 4 frases dessas assim. Deus está esperando, mas você não bate na porta. Você discute sobre Deus, você dá aula, né? Você vai lá faz uma oratória maravilhosa sobre Deus, mas a sua vida normal você não faz nada. Você não consegue se render a Ele. Rendição é isso, é amar a Deus sobre todas as coisas e viver com o seu pensamento fixo nele, com firmeza, com fé, com confiança, dia a dia, até o momento da morte, em que você vai abandonar esse seu invólucro físico, né? Essa máquina material que possui sentidos, desejos, milhões de pensamentos, certo? Mas você tem que ir para a sua alma. A alma está acima dessa personalidade que você vive, que você se falso identifica agora, né? Então a alma é o condutor do seu personagem, desse corpo material. Então não perca a sua alma. Todos os dias você acorde com a alma, que é a sua parte imortal, né? Imortal. Certo? Vamos ver mais aqui. Então, tudo que você fizer, né, ou quiser fazer de mais eficiente na sua vida, nessa questão do auxílio à humanidade, porque está todo mundo sempre querendo ajudar a humanidade, mas está todo mundo perdido e sofrendo, certo? Se você realmente quer ajudar a humanidade, mude o seu mundo particular nessa rendição solicitada por Deus. Você nunca vai conseguir ajudar o mundo ou mudar o mundo se você realmente não se libertar do seu lado externo, se você não se iluminar. Só quando você se iluminar é que você pode realmente ajudar o mundo, né? Porque mesmo que você passe muito conhecimento, as pessoas, se elas não estão iluminadas, se elas não estão elevadas vibracionalmente para entender aquilo que Deus fala, o que você fala, não adianta, certo? Ou você vai perder seu tempo assim, ou você vai perder seu tempo escolhendo um lado do mundo externo e tentando, né, conquistar, né, a finalidade desse chamado lado, assim. Então, se você muda o seu mundo, se você passa a co-criar com Deus, você passa a vibrar de tal maneira que a sua vibração, a sua própria presença nesse mundo já vai fazer uma total diferença. Você vai ancorar energias, né, celestiais, divinas nesse planeta, certo? E, naturalmente, quando você fala, estando numa situação interna, vamos dizer assim, iluminada, né, nesse aspecto intuitivo, as suas palavras vão ter mais poder sobre quem está ouvindo. E aí Deus, ele envia para você as pessoas que estejam no momento de ouvir o que está sendo falado. Deus, ele age assim. Ele fala por meio de algumas pessoas e escuta por meio de outras. Porque a ideia de Deus é que todo mundo se renda a ele. Esteja você falando ou ouvindo sobre Deus, com essa voz silenciosa, intuitiva, né? Então, mude o seu mundo. E aí, o mundo externo nada mais é do que uma projeção da sua mente. Se você muda o seu mundo, você muda a sua mente para a plataforma divina, e aí você vai agir divinamente nesse mundo. Você vai ser mais eficaz, porque você vai estar mudando de acordo com a energia de Deus presente, viva no seu coração. Então, Arjuna, por exemplo, que estava na batalha de Kurukshetra, ele não queria lutar, né? Mas Deus falou assim, mas você tem que mudar, você tem que me entender para entender meu plano, e aí você vai lutar e vai mudar o mundo através desse combate, dessa batalha de Kurukshetra. E Arjuna compreendeu isso.
Aí, quando ele agiu através da vontade de Deus e retirou, né, matou todos os demônios, que eram as forças que criam obstáculos para o desenvolvimento espiritual, o mundo basicamente mudou, sobre o comando do rei Yudhishthira, que era um rei santo. Então toda a humanidade foi beneficiada, simplesmente porque Arjuna aceitou seguir o conselho de Deus, né, no coração. Arjuna mudou o seu mundo e automaticamente ele agiu de uma maneira específica, dentro do seu talento de guerreiro por Deus, e aí, ao exterminar o sistema demoníaco, que está de acordo com a vontade de Deus, com o poder de Deus, todo o planeta Terra mudou. Entende? Então mude você mesmo, né? Se você realmente quer ajudar a humanidade, é assim. Ou ofereça essa possibilidade das pessoas entenderem que elas devem mudar o seu mundo, porque esse mundo é um mundo que funciona de uma determinada maneira. E que não tem jeito de você mudar as dualidades. Mas você pode se situar em neutralidade no seu coração, nessa rendição a Deus, e agir nesse mundo de uma forma completamente eficiente, onde você vai estar sempre em paz, com bom humor, com alegria, com entendimento pleno, né? Vai estar esperando a morte com a consciência elevada para ser transferido para o mundo espiritual. Isso é magnífico, isso é maravilhoso, né? Então as coisas elas vão se resolvendo por si mesmas, né? Nesse controle supremo de Deus. Por isso você não deve realmente se preocupar excessivamente. A preocupação maior da sua vida é você fazer a pergunta: por que eu não estou rendido a Deus? Por que eu estou vivendo uma vida ilusória? Então essa é a única preocupação que você tem que ter. Se você entende que Deus vai cuidar de toda a sua vida, né? Então essa é a preocupação espiritual. Por que eu esqueci de Deus? Por que esses 3 dias agora eu estava tão assim, comungado com Deus, mas passou 3 dias e eu não estou com Deus, eu esqueci de Deus, eu estou fazendo outras coisas. Então essa é a preocupação. Essa é a real preocupação. Certo? Então a rendição significa isso, né? Viver no amor desprendido, nessa devoção imaculada, no bom humor do entendimento pleno, nessa vibração que quer somente o bem de tudo e de todos, que não julga, que não critica, que não tem orgulho, né? Nesse serviço de pureza a tudo aquilo que representa a manifestação de Deus. Quando você se rende a Deus, você se ilumina, você passa a ser um servidor de Deus nesse mundo. Por isso que se chama, né, serviço devocional. Aí você vai ver que sua vida vai ficar maravilhosa. Você não vai ter mais aquela luta, aquela dificuldade, aquela ansiedade, né, esse estado de lamentação, de insegurança, de desequilíbrio, de raiva, né? De você que ficar contra tudo, contra todos, de querer se isolar do mundo. Não vai mais existir isso. Porque você vai estar no mundo, mas não vai ser do mundo. É isso que o Cristo quis dizer. Porque você vai estar em Deus, né? Essa é a compreensão máxima, é a chave da liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Certo? Então, quando a gente fala bom, o que é bom? O bom é Deus, certo? E todo o resto é o que? É divisão, é dualidade, né? É especulação, é crença, é um fanatismo em todos os campos da vida, de acordo com aquilo que você acha que é o melhor, mas é o melhor para você. Então você passa a ser um fanático mesmo, uma pessoa impositiva, uma pessoa que quer convencer as outras de qualquer maneira. Você perde a sua neutralidade, você perde seu estado de paz interno. Aí você perde a felicidade, a alegria de viver. Então, quando a pessoa se envolve com o mundo, com essa crença, né, que lhe parece ilusoriamente que lhe traz alguma felicidade, e ela tenta mudar o mundo,
com essa perspectiva, né, essa expectativa, vamos dizer assim, ela está sofrendo mais e mais ainda. Então, vive em Deus, deixa que Deus está controlando. Se Deus quiser que alguma pessoa converse com você, ela vai aparecer na sua vida. Deus vai criar uma oportunidade para você estar sempre falando, assim como eu estou falando aqui agora na internet. Estou querendo impor nada, estou fazendo apenas uma reflexão, né? E aí as pessoas que ouvem, né, que escolheram estar aqui agora porque Deus as colocou aqui, elas vão decidir. Eu quero mudar, agora entendi que ser livre é estar conectado com Deus nesse estado de rendição amoroso e observando, né, desapegadamente esse mundo, porque eu entendi que essa energia inferior de Deus, chamada energia material, trabalha assim, com essa dualidade, são as estações da vida, né, e todo mundo nasce, todo mundo morre, tem frustrações, tem alegrias, tem tristezas, mas tudo relacionado com a mente, tudo é temporário, e isso é desagradável, porque o espírito, ele é eterno, ele quer coisas eternas, contínuas, ele quer a felicidade contínua, ele quer coisas agradáveis contínuas, ele quer o amor contínuo, ele quer, né, viver nesse bom humor contínuo. Isso aí só é possível quando você estabelece sua conexão com Deus dentro do seu coração. Essa é toda a essência do Bhagavad Gita. Quando o Senhor Krishna, né, a suprema personalidade de Deus, e todos os outros mestres estão pedindo para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, para pensarmos sempre em Deus. E aí teremos esse êxtase interno que a maioria das pessoas não vai entender, porque a Maya é muito grande. Pelo menos nessa terceira dimensão aqui é a coisa mais complicada, né? Mas faz parte do processo. Aqui é uma escola, né? Esse planeta Terra atual é uma escola dimensional, onde o nosso espírito está aprendendo, seja através do sofrimento ou da sabedoria, a se libertar da energia material, da Maya, da Matrix. Então, no Bhagavad Gita, né, Deus fala que quando nos rendemos a Ele, Ele retira esse véu da ilusão, que é chamado véu da atuação dos 3 modos da natureza material, que são bem explicados no capítulo 14 do Bhagavad Gita. E aí você, né, tendo esse como fala assim, com o atorage, ele lê lá, né, não sei como é que é o nome, esqueci o nome. O script dele, né? Você lê o script lá para atuar nesse mundo. Então, lê o script do Bhagavad Gita e seja um personagem agindo em serviço devocional nesse mundo, feliz, né? Agradecido a Deus, onde todo dia você pode falar realmente, né? Deus, gratidão, 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 né? Que bom que você está me usando aqui, né, nesse meu estado livre, de liberdade de mente, onde eu posso usar a minha mente favoravelmente para, né, passar todo esse conhecimento que é básico, qualquer um pode entender. Né? Por que não viver como aquilo que você é, realmente, como espírito? Então, pensa nisso. Né? Essa reflexão foi muito forte, é uma reflexão chave para a liberdade de qualquer alma, e eu gostaria, né, que você tomasse essa atitude de se voltar realmente para Deus, que é o ser mais amoroso, é o centro de toda a felicidade, e se preparar para o eterno, para viver na eternidade, na imutabilidade, né, na consciência plena de Deus que está nos aguardando nessa dimensão espiritual última de ser. Ok? Então, gratidão, gratidão, gratidão. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo!